Olá, turmas do Ensino Fundamental, tudo bem com vocês? Aqui é a Prof. Fernanda que gravou esse culto para que vocês possam fazer juntos em família nesse dia, tá certo? Estou com muitas saudades de todos, já faz algum tempo que não nos encontramos. Espero e oro para que em breve a escola possa retornar às suas atividades e a gente possa retornar todos em segurança, tá bom? Quero começar esse culto perguntando para vocês como vocês estão hoje. Como vocês acordaram nessa manhã? Vocês estão assim, alegres, felizes porque estão em casa, porque podem ficar em família, porque é final de semana, vocês podem brincar, descansar um pouco? Ou vocês estão assim, acordaram tristes, chateados com alguma coisa, já estão cansados de ficar em casa, estão com muitas saudades da escola, dos amigos, das profs? Como vocês estão hoje? A Pro hoje vai contar para vocês a história de algumas pessoas que estavam assim, muito tristes por causa de algumas situações. Mas depois a tristeza virou alegria. Vamos ver então essa mensagem, essa história de hoje? Eu vou usar a minha Bíblia, né? As palavras que a Prof conta para vocês são aqui da Palavra de Deus, da Bíblia. Quem quiser me acompanhar, eu vou ler um texto e depois eu vou explicar, eu vou contar com mais detalhes, tá bom? Vou usar a minha Bíblia e também a Bíblia que eu peguei emprestada dos meus filhos, do Emanuel e de Samuel, a Bíblia das crianças. Alguém tem uma Bíblia dessa em casa? Uma Bíblia das crianças com ilustrações, também é bem legal para vocês terem, viu? Para acompanharem as histórias. Então, quem já pegou sua Bíblia, pode abrir no Evangelho de Lucas, no Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, terceiro Evangelho, no capítulo 24, dos versículos 13 em diante nós vamos ler, tá bom? Antes de começar aqui a leitura, a Prof vai relembrar com vocês que o tema do nosso último culto, que a Pro mandou, quem foi aí que assistiu o culto? Hein? Foi o culto de Páscoa, né? Nós falamos bem rapidamente sobre a Páscoa. Mas nós sabemos que na Páscoa nós comemoramos a morte e a ressurreição de Jesus. E hoje eu vou contar para vocês o que aconteceu depois que Jesus ressuscitou, tá? Jesus começou a aparecer aos discípulos. E como isso aconteceu? Então, nós vamos ler esse episódio aqui de Lucas 24, tá bom? 24, versículo 13. Naquele mesmo dia, dois dos discípulos, estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, eles conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. O que eles estavam conversando? Vou mostrar aqui as figuras que eu falei. Aqui, esses dois discípulos de Jesus, depois que Jesus havia morrido, crucificado, eles resolveram voltar para a cidade, para o povoado deles. E fizeram essa viagem, né? Antigamente se fazia as viagens a pé. Começam essa caminhada, então, até a cidade deles. Estão ali conversando sobre esses acontecimentos, sobre o sofrimento que eles viram que Jesus teve que passar, sobre tudo aquilo, Jesus sendo crucificado, tudo aquilo que eles haviam visto. Estavam ali, conversando, falando sobre a tristeza no coração deles. Estavam tristes, foi uma caminhada muito triste. Mas aí, no versículo 15, a gente lê assim: enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecer. Então eles estão lá caminhando e de repente aparece um outro homem e entra na conversa. Mas eles não percebem que aquele homem era Jesus. É como se os olhos deles estivessem fechados e eles não enxergassem, eles não reconhecessem aquele homem ali. E aí, no versículo 17, eu vou continuar a leitura. Ele lhes perguntou:
sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: Você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Elas foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Versículo 24 agora. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres haviam dito, mas não viram Jesus. Então eles contaram ali a Jesus o que estava acontecendo. Primeiro eles ficaram impressionados. Como que aquele homem estava vindo de Jerusalém e não sabia o que havia acontecido com Jesus. Então eles contam, olha, o nosso mestre, o nosso Senhor, a quem a gente seguia, foi condenado à morte, morreu na cruz, sofreu muito. E hoje já é o terceiro dia desde que isso aconteceu. E algumas mulheres também, nossas amigas, discípulas de Jesus, foram lá onde estava o corpo de Jesus, mas não o encontraram. E disseram que viram anjos, mas que o anjo havia falado que Jesus havia ressuscitado. Mas e agora? Então, Jesus começou a falar com eles, a explicar várias coisas da palavra de Deus. Está lá no versículo 25, 26, e Jesus então começa a falar sobre a palavra de Deus. Vou agora ler o versículo 28 para quem está acompanhando na sua Bíblia. Ao se aproximarem do povoado para qual estavam indo, Jesus fez com que ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem e o dia já está quase findando, já está terminando. Então, ele entrou para ficar com eles. Então, quando eles chegaram no povoado, já estava noite, já tinha anoitecido. E eles convidaram aquele homem, ainda que eles não conhecessem, para ficar ali na casa deles aquela noite, para jantar com eles. E Jesus aceitou o convite e entrou e ficou com eles. E olha só que interessante que acontece nesse momento. Acompanhe lá comigo o versículo 30. Quando estavam à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Então, naquele momento que Jesus pega o pão, ele parte o pão, ele agradece a Deus, é como se os olhos daqueles dois discípulos, eles fossem abertos, e eles conseguem enxergar. Esse é Jesus, como que a gente não havia percebido? O mestre estava caminhando conosco esse tempo todo, mas naquele momento que eles percebem, é o momento que Jesus desaparece, eles não veem mais a Jesus. E aí eles começam a conversar entre eles, lá no versículo 32. Não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos explicava as escrituras, a palavra de Deus? Então, eles se levantaram ainda à noite e voltaram para Jerusalém. Por que eles voltaram para Jerusalém? Para contar para os outros discípulos que estavam lá. Ainda assim, entristecidos, os discípulos ainda estavam sem entender o que tinha acontecido. Então, esses dois homens que haviam visto, conversado, estado com Jesus, eles foram testemunhar de que Jesus realmente estava vivo. Então, lá no versículo 33, levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os outros discípulos que estavam reunidos e disseram a eles:
É verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu também a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Versículo 36. Enquanto eles estavam conversando sobre isso, o próprio Jesus apareceu a todos os discípulos. E ali eles puderam ter certeza de que Jesus estava vivo. Jesus então começa a conversar com eles e ele dá uma missão, uma ordem para os discípulos, algo muito importante. É o versículo que está em Mateus 28, 19a. A prof pegou esse versículo de Mateus, nós estamos lendo Lucas, né? Mas aqui na sequência também Jesus fala sobre essa ordem. E esse aqui, gente, é o nosso versículo tema do ano. É o que nós queremos trabalhar agora em diante, sobre a missão que Jesus deixou aos seus discípulos. Né? Depois que Jesus ressuscitou, apareceu aos discípulos, ele deu a eles uma missão. Vamos ler juntos? Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Está em Mateus 28, 19a. Os discípulos, os amigos de Jesus, agora tinham essa missão de continuar o que Jesus havia começado aqui na terra. Jesus veio para nos trazer salvação, para abrir o caminho para nós para o céu, não é verdade? E agora os discípulos, eles tinham que ter essa missão de continuar a falar do amor de Deus, da salvação de Jesus. E será que eles conseguiram? A palavra de Deus nos fala que Jesus permaneceu com os discípulos depois de ter ressuscitado por mais 40 dias. Jesus ficou aqui com eles, ensinando ainda, mostrando os sinais de que ele estava realmente vivo para aqueles que ainda não acreditavam e apareceu para muitas outras pessoas, além dos discípulos. Então, na partir da semana que vem, nós vamos ver o que aconteceu com Jesus depois desses 40 dias. Vocês sabem? Vocês já ouviram essa história? Então, a partir da semana que vem, no próximo culto, nós vamos ver. Tá certo? Combinado? Vamos orar então. Fecha seus olhos. Convida aí quem está assistindo esse culto com você também a fazer a sua oração. Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse momento de culto, que mesmo à distância nós podemos fazer. Obrigada pela tua palavra, obrigada porque Jesus está vivo e mora em nosso coração. Senhor, nós te pedimos que abençoe cada aluno da Escola Betânia, cada família que está reunida nesse momento, que a tua paz e o teu amor estejam reinando em cada coração. Abençoe e guarde, Senhor, as nossas vidas, também a nossa escola, as nossas professoras, abençoe o nosso Brasil, guarda-nos, Senhor, para que em breve a gente possa retornar e estarmos juntos na escola. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém. Espero vocês, então, no próximo culto, combinado? Beijão da Pro, estou com saudades, fiquem com Deus.